Boa noite, galera. Beleza? Vamos esperar a nossa convidada entrar aí. E já chamo ela pra gente bater um papo aí, galera. Como é que vocês estão? Todo mundo bem? Fala, Wesley John. Beleza, meu querido? Como é que você tá? Saudades de você, hein? Ó, o Rodrigão tá aí, o Bride. Daí, Bride, tudo bem? Martins, Daniele, Marcelo, a Graciane. Vamos lá, pessoal. Vamos só aguardar ela entrar aí, eu já chamo. Tudo bem, Joãozinho? Como é que você tá, cara? Tudo beleza? Vamos bater um papo aí bem legal hoje com a intérprete de Libras, a Nara Córdova. Falar um pouquinho aí sobre acessibilidade aí com o pessoal. E vamos complementar também aí com o ramo financeiro, né? Fala, Willis, grande Willis aí, pessoal. O Willis acabou de entrar, um dos nossos mentores do Traders Vencedores. Um mentor excepcional aí, tá, galera? Tá na nossa equipe, estamos todos juntos, passando tudo que tem de bom aí no ramo das opções binárias. E com certeza a gente pensa muito também aí no pessoal que tem essa dificuldade, né? Dificuldade auditiva. E é muito importante para que todos aí tenham essa acessibilidade. Acessibilidade é um direito de todos, né, pessoal? Então a gente tem o dever aí de levar esse conteúdo para todos, né? Isso aí, pessoal. Compartilha aí, manda os aviãozinhos pra galera aí, porque hoje é um assunto muito bacana que vai agregar muito aí na vida de todos, tá bom? Acho que é muito importante quando a gente pensa no próximo, né? E isso é o diferencial aí que a gente tem que ter. Vamos lá, vamos esperar a dona Nara entrar. Deixa eu ver aqui. Deixa eu mandar um. Quem que tá entrando aí? Vanderlei, tudo bem, Vanderlei? Boa noite. Seja muito bem-vindo. Rogério. É um prazer imenso ter vocês aqui, viu, pessoal? Hoje a nossa live aí vai ser sobre... Deixa eu chamar enquanto isso, enquanto a Nara não entra aqui, deixa eu chamar... Ô, Willis, tá podendo falar aí um pouquinho? Manda mensagem pra gente aí, se eu posso chamar você aqui rapidão até a Nara entrar. A Nara entrou aqui. Mas eu vou te chamar também, Willis. Vou te chamar aí pra você falar um pouquinho sobre o nosso trabalho aqui. Vamos lá, então. Vamos ver como é que tá a conexão da Nara. Show! Olá, Oi, Nara, tudo bem? Boa noite. boa noite, tudo bem? E você? Tudo jóia, seja muito bem-vindo. É um prazer imenso ter Obrigada. você aqui conosco hoje. E como eu estava explicando para o pessoal aqui, né? Hoje o nosso assunto aí é sobre acessibilidade, né? E como você mesmo disse, acessibilidade é um direito de todos. E a gente quer conversar um pouquinho com você que está aí nessa trajetória, ajudando muitas pessoas, né? Se especializando e achando uma forma aí de alcançá-los, né? Que são as pessoas que normalmente, infelizmente, são esquecidas, né? Por todos os mercados, né? E principalmente pelo mercado profissional. E é, Exatamente. e é nisso que a gente quer entrar, né? Eu com a parte das opções binárias, para a gente dar uma oportunidade a mais para eles, e você como intérprete de Libras para estar facilitando aí, né? Que o aprendizado deles. Deixa eu ver quem mais que tá entrando aqui. O Willis. O Willis não tá em casa. Não tem problema não, Willis. Era mais para você se apresentar pro pessoal aí como nosso mentor. O Jean. Fala, Jean. Tudo bem, cara? Seja muito bem-vindo. Tô com muita saudade de você, viu, Jean? Obrigado aí. Obrigado mesmo. É um prazer. Oi, Jô. Tudo bem, Jô? Tô com saudade de você. Logo a gente tá aí visitando vocês novamente, viu, Jô? A Jô aí, para quem não sabe, é
a esposa do Paulo. Quem mais que tá aí? Tem Show alguns de amigos bola, meus também entrando. show de Paulo bola. Ramiro, Ivo Dá oi pro Nascimento, pessoal aí. Silvio Vicente. Vi bastante gente. Já passou ali alguns que eu esqueci, mas bastante amigos meus também entraram aí. Sejam muito bem-vindos. Estamos começando agora. Show de bola, Muito show de legal bola. a participação. Mas vamos lá, vamos dar início então, né, Renara? O pessoal vai entrando aí na sequência, então eles ficam entrando, ficam saindo e a gente tem que dar sequência aí para, né, essa noite de sábado. Uhum. Nara, eu sei que foi separado algumas perguntas para você, né? Eu acredito que você está com a tua colinha aí. Fala um pouquinho sobre as perguntas que fizeram para você. É, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Vamos começar com as perguntas aí que foi feita para ti. Posso começar agradecendo, Didinha? Com certeza, do jeito que você quiser. Aqui você manda. Aliás, chamei pelo apelido de infância, desculpa. Ah, não tem Somos problema. amigos há mais de 20 anos, eu acredito, né? Então, eu queria Pois te é. agradecer, Luciano, por essa oportunidade, assim. E a forma como eu vou te agradecer, acho que você vai entender. Mas, assim, são poucas pessoas que têm a mente aberta para acessibilidade e para inclusão. E ver jovens como você engajado em trazer essa comunidade para um mercado que não está tão aberto para eles, me deixa muito feliz. E eu tenho certeza que a comunidade surda em geral, intérpretes, professores e surdos, famílias, vão ficar muito felizes com isso que você está fazendo, porque esse é um mercado ainda pouco explorado, né? É um pouco fechado ainda para essa comunidade. E são poucas pessoas que têm a mente aberta para isso, são poucas pessoas que olham para o próximo com compaixão e com empatia. E eu amo demais o sinal de empatia em Libras, que eu vou mostrar para você. Não sei se vai dar para ver. Deixa eu baixar um pouquinho minha câmera. Que você coloca a mão aqui no seu peito e a outra mão assim, e você faz assim, ó. Empatia. E a empatia nesse sentido aqui é sentimento de troca. Empatia. Então, veja que legal. Você ter empatia de olhar para o próximo e ver que ele necessita que você se mova do seu lugar, do seu conforto, para que ele possa ter acesso a algo que você também tem. Então, eu queria te agradecer por esse teu coração tão grande, a tua mente aberta para esse público, para atingir esse público. Parabéns. Show, show, show. Perfeita. Legal demais. Obrigado, Nara. Na verdade, é uma via de mão dupla, né? São graças a pessoas assim, principalmente como pessoas como você, que também disponibilizam o tempo, né? Que é hoje a nossa o quesito mais importante da nossa vida é o tempo, né? E o que É, determina tudo na nossa vida, o que reflete é o que nós fazemos com o tempo que temos. E pessoas como você utilizam o tempo, poderia estar fazendo qualquer coisa em benefício próprio, mas não, você realmente utiliza esse tempo estudando, buscando, entendendo, né? Procurando entender e facilitar de uma forma assim que seja muito que tenha um retorno muito bom para eles. Então, na verdade, quem merece os parabéns aqui realmente é você. obrigada. Muito obrigada. Eu vou contar um pouquinho rapidinho a minha trajetória com a Libras, que eu acho muito legal, porque eu tinha uns 12 anos, mais ou menos, 11 a 12 anos, e meu pai chegou um dia do serviço, ele é metalúrgico, sempre foi, e ele chegou um dia do serviço com um papelzinho bem pequenininho aqui em casa, e ele me mostrou, olha que filha, que legal, mostrou para a família toda, né? Olha que legal, isso aqui é a língua que usa para falar com os surdos, parece, eu ganhei na empresa, e aquele papelzinho tinha apenas o alfabeto manual e os números. Tinha, acho que bom dia, boa tarde, boa noite, as coisas bem, bem básicas, né? E aí meu pai mostrou pra gente e a gente começou a olhar e tentar aprender. Bom dia, boa tarde, boa noite, aqueles sinais que eu ensinei essa semana no meu Instagram. E eu tinha apenas 12 anos e eu comecei a me interessar e o pai viu que eu comecei a treinar todo dia, tentava falar com ele e tal, naquele idioma. E aí meu pai viu que eu tinha muito interesse e ele foi, começou a buscar livros emprestados de colegas, de pessoas que tinham acesso para que eu pudesse aprender. Então foi assim que eu aprendi, mais ou menos aí já uns 15 anos atrás. E eu sempre agradeço ele por essa atitude, por essa visão que ele também teve de trazer isso para casa e apresentar para nós, porque foi através disso que eu me apaixonei pela Libras, foi através disso que eu fui buscar mais conhecimento, aí depois nós tivemos
computador em casa, internet em casa, a gente começou a pesquisar vídeos e tudo mais. Depois eu fui para a faculdade, na faculdade tinha aula de Libras, mas na faculdade eu já sabia tudo que estava no curso, porque era o básico, então eu já tinha aprendido há anos atrás em casa. E hoje eu tenho essa profissão, eu tenho essa paixão porque meu pai me apresentou. Então, às vezes, uma atitude tão simples que a gente acha que um adolescente não vai ligar para aquilo e faz toda a diferença. Fez diferença na minha vida. Hoje eu não enxergo mais o mundo da mesma forma. Quando a gente lida com pessoas com deficiência, a gente não consegue mais enxergar o mundo, a convivência, a sociedade da mesma forma. Eu dei aula de inglês para cegos na faculdade e, gente, eles têm uma sensibilidade tão grande. Eu chegava na sala, dava boa tarde. Oi, professora Nara. Eu, gente, como que eles me conhecem, estão me vendo? Pela minha voz, pelo meu cheiro, eles diziam que pela forma como eu andava, eles conheciam que era eu. A gente foi atravessar a esquina da faculdade, que tinha o semáforo, eu cheguei e falei, bom dia, você quer ajuda, Josafá? Quero, Nara. Eu, meu Deus, como assim? Então, tipo, é incrível, você vê como eles têm uma sensibilidade, uma percepção de mundo muito maior, e como eles lidam com as suas debilidades, eu posso dizer, sabe? Porque não é só uma questão de deficiência, é uma questão de você não poder fazer aquilo. Então, eles lidam com isso de uma forma tão natural, assim, tão forte, que deixa a gente até envergonhado. Tipo, eu tenho tudo que eu preciso e mesmo assim, às vezes, eu não consigo alcançar aquilo que eu quero. E eles tocam, eles cantam, eles estudam, eles casam, eles viajam, eles fazem tudo, cozinham, eu fico encantada. Então, a gente consegue, a gente cresce, sabe? Cresce por dentro, assim, convivendo com essa comunidade. É um amadurecimento constante, né? É muito bacana. O pessoal que está entrando agora, pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu quero apresentar a Nara, tá? Ela é intérprete de Libras, entre outras qualidades que ela tem, né? Ela tem essa qualidade aí. E o intuito da gente, essa live, é que a gente quer alcançar, tá, pessoal? A gente está unindo o útil ao agradável, que é o quê? Hoje, eu dou aula, eu tenho as mentorias, né, das opções binárias, que é no mercado financeiro. E eu conversei com a Nara um tempo atrás, fui lá atrás dela e falei assim, pô, Nara, eu tô com um projeto muito bacana e esse projeto ele consiste em ajudar pessoas. Mas assim, a gente tem projetos gratuitos, tá, pessoal? Não entendo que isso daqui é só para vender, longe disso, isso daqui é muito mais para ajudar do que para vender. Muito pelo contrário, é um projeto gratuito que nós temos, é alcançar pessoas e não só pessoas, eu não vou falar pessoas normais porque eles não são anormais, mas são pessoas que têm dificuldades, né? Dificuldades e não conseguem ouvir, não conseguem comunicar, não conseguem falar, né? E eu tive isso, sabe, eu senti esse estralo junto com os meninos ali, com o Adam e com o Willis, que são os nossos mentores nos traders vencedores. E falei, poxa, galera, sabe o que a gente podia fazer? A gente poderia ter um diferencial que é, além de ter esses projetos gratuitos, ter um projeto de ajudar pessoas que têm essas dificuldades também, entre outras inúmeras dificuldades que a gente sabe que existem aí. E eu lembrei da Nara, porque eu conheci a Nara é minha amiga de infância, a gente jogava bola junto ali, eu era bem, não sou alto, né? Todo quem me conhece sabe disso, né? Mas eu era pequenininho ali, Nós éramos menores. né? E a gente sempre teve um relacionamento muito bacana e eu sempre vi que eu sempre acompanhei ela e vi que ela estava seguindo ali no ramo de intérprete de línguas, né? De, de, de linguagem de sinais e pensei comigo, poxa, olha que oportunidade bacana, né? Que massa que seria, que legal que seria se a gente pudesse conversar com a Nara, se ela topasse um projeto com a gente, para que a gente pudesse passar tudo que a gente sabe, né, do mercado financeiro, para que essas pessoas pudessem também ter a oportunidade de ter uma profissão, de ter um acesso a um aprendizado, um conteúdo que possa realmente mudar a vida deles. Porque, assim, pessoal, o conhecimento, para mim, ele é muito bom. Eu estudo muito, eu passo horas e horas, às vezes 18, 20 horas na frente de um computador, de um gráfico. Quem me conhece sabe muito bem. Mas o conhecimento de nada vale se ele for guardado só para a gente, entendeu? A gente tem que passar esse conhecimento para frente. E esse nosso projeto consiste realmente nisso, pessoal. É ajudar pessoas e é um projeto gratuito. Não é um projeto que não vai ser cobrado nada. Não vai ser cobrado um centavo. É realmente para ajudar, para a gente fazer a diferença. Pensar no próximo, não ficar pensando só em dinheiro. Dinheiro a gente já ganha, dinheiro é consequência de um trabalho bem feito. Então o que a gente quer realmente é atingir pessoas que têm dificuldades, não têm condições de pagar. E a gente sabe que o mais importante é o quê? Que, pessoal, infelizmente, é muito difícil de ter conteúdo para esses alunos com essas dificuldades. Então, foi nisso que eu pensei e convidei a Nara, e a Nara, com essa energia dela, né,
é, super top. Ela não pensou duas vezes e já falou, não, vamos lá, vamos para frente. Eu já tenho um amigo aqui que pode, na live, ele pode já estar fazendo ali a tradução pra gente, a gente chama ele também, e vamos, vamos, vamos. Então, pessoa de bem, né, gente, que topa fazer o bem, que não pensa só em retorno, quer dinheiro, quero ganhar, eu faço, mas eu vou ganhar quanto, né? E é o que a gente tem no mundo aí, né? Então, a Nara, intérprete, ela é demais, galera. Então, para vocês que entraram aí, ó, o John tá fazendo uma pergunta ali, ó. Como que fala? Eu sou o vencedor em Libras. Então você aponta o dedo no peito, eu sou o verbo é, tá? É, o acento do é, com o dedo indicador. E vencedor você faz V de vitória para cima assim, ó. Então, eu sou vencedor. Pegou? Show de bola. O que o pessoal aqui tá interagindo também? Eliabe. Sabe? Pô, mano, eu sou bem devagar nisso. Tranquilo, Eliabe. Isso aí é com o tempo, vai amadurecendo, vai aprendendo. Fica tranquilo que com certeza o mais importante você já tem que ir à vontade de aprender e de fazer o diferencial. Então, esse é o mais importante. Ou a Ana, é, aprender nunca é tarde e aprendizagem vai para o resto da vida. Verdade, né, Ana? Você tem total razão. Verdade mesmo. É uma frase que eu gosto muito de falar também, que o conhecimento é a única coisa que ninguém pode roubar de você, né? É isso daí. Ninguém tira da gente, né? Você pode tirar qualquer coisa da gente, mas o conhecimento realmente nunca vão tirar da gente mesmo, não. Então, pessoal, estamos apresentados na área intérprete de Libras. Eu sou Salustiano Júnior Trader, atuo hoje no mercado de opções binárias, no mercado financeiro. E futuramente a gente está amadurecendo esse projeto, é o nosso primeiro contato com vocês, né? A gente vai estar com esse projeto aí para as pessoas que têm deficiência auditiva e a Nara vai estar presente conosco aí futuramente. E não só isso, né, pessoal? Quem quiser saber mais sobre opções binárias ou quem quiser saber mais sobre a linguagem de sinais, é só chama a Nara, me chama e eu vou passar para vocês aí. Temos os conteúdos pagos, temos conteúdos gratuitos, temos vários projetos aí. A Nara está sempre postando lá. Nara, fala um pouquinho para a gente. Você tem também o teu canal no YouTube. Fala um pouquinho sobre o canal para gente. A princípio, né, por enquanto, no canal do meu YouTube, Nara Córdova, exatamente como se escreve no meu Instagram. Eu estou postando alguns hinos traduzidos, né, alguns hinos evangélicos. Futuramente, eu vou postar algumas aulas mais elaboradas. Mas no meu Instagram, todo dia, meio-dia, eu posto um vídeo ensinando um sinal por vez, né? Bem devagarinho, bem pausado, para todo mundo aprender bem como é que faz. Hoje minha câmera está um pouco escura, mas nos vídeos está mais clara, e aí eu faço mais pausadamente. E eu também, né, quem se interessar, posso dar aula também particular de Libras sem problema nenhum. E é isso, gente. Eu sempre tive vontade de fazer algo assim útil, sabe? Com aquilo que eu sei. E eu já sou professora, né? Acho que nata, sempre fui. E eu sou formada em letras, português e inglês, então eu dou aula de português e inglês do Estado. E só que português e inglês é aquela aula assim obrigatória, minha profissão, meu ganha-pão. E Libras eu sempre fiz voluntariamente. Então, assim, na igreja eu sou intérprete todos os domingos, sábados, estou lá interpretando eu, minha irmã, mais duas irmãs da igreja. Então, eu sempre fiz isso voluntariamente. E eu gosto dessa ideia de você dar ao próximo aquilo que você também recebeu de uma forma gratuita, sabe? Eu aprendi Libras assim, caiu na minha mão. Eu estava em casa, pré-adolescente, caiu na minha mão. Então, eu preciso compartilhar isso com as pessoas. E como eu sempre digo, na verdade, se o seu chefe fosse um gringo, né? Sei lá, fosse alemão, francês, fosse um norte-americano, você não aprenderia o idioma dele para você se comunicar com ele? Porque você quer ter aquele contato pessoal. Por que a gente vai sempre depender de um intérprete? Entenda que eu não estou aqui desvalorizando o valor do intérprete, porque eu também estou. Mas nós vamos procurar aprender o inglês para falar com o nosso chefe, com o nosso gerente, com o melhor amigo, com o nosso pastor. Se ele for de um outro idioma, a gente vai querer aprender. E por que não Libras? Se é algo nacional e se é algo que o nosso semelhante, o nosso próximo, depende disso para a comunicação. Se eu tenho um colega de trabalho surdo, por que eu tenho
que depender de intérprete, sabe? Eu posso aprender e me comunicar com ele, ter uma amizade com ele, ajudar ele, ele me ajudar. O meu chefe, por que não pode ter um gerente, um CEO de empresa, um diretor de empresa surdo? E aí toda a comunidade, toda a empresa vai aprender Libras para conversar com ele pessoalmente, bater um papo, conversar, fazer amizade, ter aquele relacionamento de empresa, como a gente faz com o nosso idioma. Então, por que não as pessoas aprenderem Libras? E aí foi isso que me motivou. Poxa, então eu vou postar gratuitamente a aula de Libras, né? Vamos começar com sinais básicos de cumprimento, de comunicação, depois vamos focando em áreas mais específicas. Então, isso que me motivou. Show de bola, show de bola. Todos nós temos uma sementinha plantada, né? No seu caso, o seu pai plantou essa semente e cultivou alguma coisa bem bacana. E eu tive esse interesse, pessoal, foi no colégio mesmo. No meu, eu não lembro qual ano, mas eu acho que foi entre a quinta ou sexta série. E tinha uma aluna que ela tinha essa dificuldade e ela tinha um intérprete. E esse intérprete, olha como isso, né, globaliza. Olha que bacana, assim, tipo, e esse intérprete, conforme ele ia ensinando para elas, nós, alunos que sentávamos perto, próximo ali, e também quem tinha interesse ali, ficava prestando atenção, porque tudo que a professora explicava, ele passava para essa aluna, que ele era contratado do Estado, ela tinha direito a isso lá no colégio, e ela ia passando, só que isso chamava muita atenção, porque a gente não tem o costume de ver esse tipo de ação no colégio, ou até mesmo na rua. Vocês podem ver, normalmente a gente vê eles conversando entre eles mesmo, mas a gente não vê isso, né? Então aquilo chamava muita atenção, até dispersava um pouco da atenção da aula em si, mas aquilo ali foi muito bacana e eu comecei a aprender. E comecei a aprender um pouquinho, as letras. Eu acho que é o primeiro, né? Os principiantes ali, acho que a primeira coisa que aprende ali é do A, né? Até as... É o alfabeto. E daí você fica lá um tempão fazendo A, fazendo B, C, tentando formular uma palavra. E existem outras formas que daí você vai falar um pouco mais. E nisso chamou muito a minha atenção, porque eu pensei, poxa, né? Até então eu nunca tinha pensado. A gente esquece dessas pessoas. Infelizmente, é verdade. Por quê? Porque a gente fala, a gente se expressa, o que a gente quer, a gente soa, a gente consegue muito mais fácil, porque a gente tem esse poder de falar, né? A gente ouve, a gente entende, é rápido, né? E essas pessoas realmente não. Então imagina a dificuldade. Eu parei para pensar, eu falei, nossa, eu nunca parei para pensar nisso. Nem essas pessoas que têm dificuldade, como é que elas fazem para aprender a ler? Como que essas pessoas fazem para aprender? Tipo, como que elas comunicam? Como que elas aprendem alguma coisa, né? Quem que ensina essas pessoas? Porque muitas nascem com essa dificuldade, outras não nascem, que eu acho que é ainda pior ainda, né? Quando a pessoa não nasce com essa dificuldade e termina tendo que lidar com isso depois de uma idade aí. Então, isso me chamou muita atenção e por isso que a gente está levando esse projeto para frente. Isso é verdade. A gente discute muito isso, né, na nossa área. Nós, como professores, como estudiosos do idioma, né, a gente pesquisa muito como fazer para eles aprenderem. Porque, por exemplo, imagina uma situação cotidiana, em café da manhã em família. O pai fala, me passa a margarina. Ah, tá aqui, pai, tó. Aí o pai pega uma... Me passa a garrafa de café. Ah, tá aqui. E o surdo fica ali. O que tá acontecendo? Ele pegou aquele potinho de... tá, aquela coisa ali que ele deu para ele que sai café de dentro. O que será que é isso? Então, assim, se a família não ficar ensinando o tempo todo, café, quero café, isso aqui que você tô botando é café, isso aqui é leite dentro dessa caixinha, leite. A família não ficar o tempo todo ensinando para ele em Libra, se não tiver dentro de casa, isso, ele vai demorar muito mais para aprender. O idioma deles escrito, eu até costumo, às vezes, né, chamar atenção para corrigir algumas coisinhas. Não é linguagem, e sim língua, porque a linguagem não é completa. E a Libras, ela tem todas as modalidades que precisa. Ela tem língua escrita, a língua sinalizada, então ela tem sintaxe, tem semântica, tem fonologia, tem morfologia, ela tem tudo. Então ela é completa, por isso que ela é língua e não uma linguagem apenas. Então, por ser língua, ela tem também a sua parte gráfica, só que ela é pouco usada, e a parte de leitura e escrita usa-se a língua portuguesa normal. Então, o que a gente falaria com voz e ouviria, daí ficaria nos sinais. Mas para ler e escrever, tanto que se você não souber a língua dos sinais e precisar se comunicar com o surdo, você pode escrever que provavelmente ele vai entender.
Alguns, como foram alfabetizados mais tarde, acabam tendo mais dificuldade para ler e para escrever. Tanto que se você se comunicar com um surdo pela escrita, você vai observar que ele vai falar assim: você ir culto hoje? Aí você responde, eu ir, para ele entender, né? Porque às vezes ele não consegue conjugar o verbo, porque tem muitos verbos na Libras que não conjuga, por exemplo, eu amar você, você amar eu, não é eu amo. Você precisa falar eu amei no passado, aí você tem que fazer o passado futuramente, entendeu? Então você tem que fazer, às vezes, usar um advérbio de tempo, alguma coisa para poder conjugar esse verbo, porque não tem amei, amarás, né? Como nós temos na língua portuguesa. Várias coisas. Então, a sintaxe também da Libras muda um pouquinho. Então, como ele tem que lidar com o idioma da língua portuguesa, que é a parte escrita e leitura deles, e também com a Libras, às vezes ele não consegue fazer rapidamente porque não aprendeu mesmo, né? Então, isso que você falou é um movimento natural que a gente tem, né? Por exemplo, as gírias, né? Você vai hoje? Você vai hoje. A gente já saiu lá do voz-me ser pro você. E a gente ainda fala, você vai hoje? Se o surdo está lendo, fazendo leitura labial, se ou não, não, é você vai hoje. Então tem essas gírias que dificultam um pouco para o surdo, né, na leitura labial. E mesmo assim, a gente tem que ensinar para ele, não, é que se é o diminutivo de você. Então você tem que ensinar para ele tudo certinho, bonitinho. Por isso que é muito importante, quanto mais cedo começar, melhor. E tem também uma coisa, alguns surdos preferem ou não, né, estudar numa escola especializada e outros surdos preferem a escola regular. Até o meu TCC foi sobre isso na faculdade, porque assim, se você coloca um aluno, né, uma criança, estudar numa escola especializada, só de surdos, uma escola bilíngue, uma PAI que seja, que tem em Curitiba tem 2 escolas bilíngues específicas para surdos mesmo. Eles vão começar desde criança já aprendendo alfabetização em 2 línguas certinho para eles aprenderem, a língua portuguesa e a Libras. E quando eles são colocados numa escola regular, primeiro que eles não têm com quem conversar. Então você vai falar, agora você conversa com o seu coleguinha e conta tudo como foi suas férias. Aí ele vai virar pro lado e ninguém sabe falar Libras, só ele e o intérprete. Aí ele vai conversar com o intérprete, então já não vai ter muito convívio social. Como que eu vou conversar com o meu coleguinha? A intérprete vai ter que ir lá ficar, né, intercalando. Outros verbos que a gente poderia usar, por exemplo, agora ouça a historinha que a professora vai contar. Poxa, ouça a historinha, professora. Como, né? Aí a intérprete, claro que a intérprete vai fazer toda a interpretação da historinha, mas o que eu quero chamar a atenção, o mundo não está preparado para o surdo, ele está preparado para o ouvinte. E foi exatamente isso que eu fiz no meu TCC. Até eu separei aqui para mostrar para você o tamanho que ficou meu TCC, gente. Tem mais ou menos, deixa eu ver as páginas aqui, tem mais ou menos 300 páginas no TCC, porque eu fiz análise de um livro didático do ensino fundamental. Então eu peguei várias páginas, como por exemplo essa aqui, é uma história em quadrinhos, dinossaurinho, e eu analisei as palavras que têm mais de um significado. Para o surdo, por exemplo, né? Já que não tem relógio, vamos consultar o sol, que nem os antigos faziam. Consultar, o que é consultar? Você vai consultar o sol como você consulta um médico? Hoje eu vou ao médico me consultar, e hoje eu vou consultar o sol. Então o surdo vai falar, ele vai consultar o sol? Como assim? Não entendi. Ele vai fazer uma consulta, ele tá com alguma dor? O sol é médico? Para a gente é muito natural, porque a gente já desde criança escuta essas palavras com os seus vários sentidos. E o surdo não. Então, se ele vai para uma escola regular e ele pega um livro didático como esse que eu analisei, ele vai ter muita dificuldade. Exatamente pelas palavras que ele não conhece. Olha só. Quando o relógio bate a uma, todas as caveiras saem da tumba. Tumba lacatumba, tumba lacatá. Quando o relógio bate as duas, todas as caveiras varem as duas. É um poeminha bem comprido. O que é bater? Puxa vida, o relógio tá batendo a uma? Tá batendo a uma? Não, tá apontando a hora. 1 hora, 2 horas, 3 horas. Então, ele vai ler isso aqui. Se ele leva para casa esse material para estudar,
ele vai ficar completamente perdido, não vai conseguir fazer o exercício. É muito mais difícil. Eu acho que essa é uma das perguntas que você me fazer, depois eu explico melhor. É muito mais difícil para ele dar continuidade aos estudos numa escola regular. Alguns apoiam que ele precisa se conviver, precisa socializar, outros não apoiam exatamente por causa dessas dificuldades. Então, preferem que os surdos vão para uma escola bilíngue e que lá esses problemas todos são tratados minuciosamente, porque os profissionais de lá estão preparados para ensinar eles essas diferenças. Show de bola. Isso aí. O pessoal está interagindo mais um pouco aqui, ó. Diego Nascimento dizendo assim: eu acompanho todo dia e estou aprendendo muito com a professora Nara. Show de bola, hein, Diego? Aproveita a oportunidade aí, viu? Tem mais o pessoal aqui. Ana Carolina. Eu tive a vontade de aprender depois que eu vi uma irmã da igreja, que é professora de Libras, também interpretando para a filha dela e me apaixonei pela Libra. É isso aí, Ana, realmente, né? A gente já se apaixona muito fácil por isso, né? Eu acho que é muito pessoal, é muito íntimo e eu acho que a gente termina realmente se envolvendo nisso e gostando bastante. E quando gosta, assim, pode seguir em frente, que com certeza você vai absorver bastante. É verdade. Quem mais que tá falando ali? É, minha eterna gratidão. Minha eterna gratidão. Não entendi. O que que você não entendeu, querida? Escreve pra gente que a gente tá aqui pra sanar as dúvidas mesmo, tá bom? Pode escrever. Perguntar se ela é surda, porque a forma como ela escreveu dá impressão, né? É surda? Ela pediu para ajudar a explicar, de Vamos ver. repente. Ó, Diego Nascimento. Nada. Você acha importante que a Libra deveria ter mais uma atenção pelos governantes e pela própria sociedade? Com certeza. Essa, na verdade, é uma luta nossa, né? A lei brasileira, ela coloca que a Libras ela é considerada a segunda língua oficial do Brasil, só que ela ainda não é oficial de verdade. Então, a gente tem lutado para isso. Se ela fosse oficial de verdade, desde o primeiro ano já era ensinado nas escolas. Assim como eles fazem com o inglês, né? Desde o quinto ano já tem até o terceiro ano do ensino médio a língua inglesa na escola. Então, para tornar a segunda língua oficial do Brasil, teria que ser ensinado nas escolas. E sim, é muito defasado a atenção que o órgão público dá. É tão defasado, Salustiano, que os órgãos públicos, não vou citar nomes em si, mas não tem intérprete. Eu já fui e eu já ajudei pessoas em órgãos públicos a se comunicarem porque não tem intérprete. Eu tenho amigas que falaram assim, Nara, eu estava hoje trabalhando em tal lugar e chegou um surdo lá e estava tentando se comunicar e eu fui lá e eu ajudei. Eu me senti tão bem. Eu falei, onde é que você trabalha? Em tal lugar. E não tem intérprete lá? Não. E é do governo, é da prefeitura. Como que não tem um intérprete, entende? Não está preparado. O mundo não está preparado para surdos, apenas para ouvintes. E isso realmente é triste, precisa ser batido na mesma tecla. Eu até compartilhei nos meus stories essa semana aí uma postagem que a ministra Damares colocou, que eles conseguiram sancionar uma lei para acessibilidade de cadeirantes nos órgãos públicos. Não tem rampas para os cadeirantes em órgãos públicos, pensa. E uma pessoa comentou embaixo, vamos economizar o dinheiro público? Acessibilidade não é gasto, é investimento. Como uma pessoa me fala que é gasto fazer uma rampa ao invés de só escadas, entende? Então, assim, as pessoas não estão preparadas, não estão com a mente aberta de que eu vou onde eu quiser porque eu tenho as pernas que se movimentam. Eu posso me comunicar com qualquer pessoa porque eu nasci no lugar que fala português, eu moro aqui ainda, e eu escuto e eu falo, eu enxergo. As pessoas não estão preparadas para isso, porque tem pessoas que não escutam, não enxergam, não falam, não andam, entende? E acham que isso é gasto. Vamos economizar verba, mas verba pública é para isso mesmo, é para garantir o ir e vir de todos, não é? Então, quando que gastar com acessibilidade vai ser um gasto? É um investimento para sempre. Exatamente. É por esse, exatamente esse motivo que a gente está aqui reunido, pessoal. É para isso, porque se estivesse tudo alinhado, a gente não precisaria estar aqui. Então isso daqui, na verdade, é um grito de socorro, é um imenso pedido de por favor, me ajude, help, me ajuda, por favor, porque
tá difícil. Realmente, esse povo é esquecido, né? Extremamente esquecido. Ali, ó, por favor, traders, ajuda a intérprete a explicar-me. Realmente, Nara, o nome dele é Hércules, né? Ele é professor de Libras também, então se você puder ajudá-lo aí com alguns linguagens de sinais, né, para que ele entenda um pouquinho mais. Ó, ele Nós, futuramente nós queremos fazer em Libras, né, intérprete. Nós vamos pegar o vídeo, vamos baixar e vamos postar depois tudo explicadinho em Libras. Show de bola. Ele é Nai. Que alegria ver jovens apaixonados em atender ao próximo. Cada um na sua área, né? Parabéns, meninos. Sucesso sempre. Obrigado, Elianae. Obrigado, viu? Obrigado Quem, mesmo. né? Quem? Tinha que ser meu irmão. Elianae, Obrigada, mano. comigo também. Ó, o Jame Cabral. Infelizmente, nossa sociedade joga, entre aspas, a responsabilidade do uso de Libras para quem tem familiares ou profissionais, quando, na verdade, todos deveriam ser bilíngues. A Jamília é uma amiga minha também há muito tempo. Ela também sabe Libras, já interpretou na nossa igreja. E ela trabalha numa clínica com pessoas com surdez também. Ela faz um TCC também incrível sobre implante coclear, bem legal. Bem legal. Obrigada, Jamile. Show de bola, Jamile. Obrigado mesmo aí pela atenção de vocês. Parabéns pela iniciativa em trazer à tona essa temática. Show de bola. O Hércules ali também está parabenizando aí você, Nara. Show de bola. Vamos lá. Provavelmente ele está fazendo leitura labial e aí algumas coisas ele não está pegando porque está escuro e eu falo muito rápido. Por isso que ele pediu para explicar melhor depois. Show de bola, show de bola. A gente vai ter conteúdo aí, tá, galera? Para quem tiver interesse, por favor, nos chamem, entrem em contato conosco para a gente passar esses conteúdos para vocês, tá? O conteúdo é sobre o mercado financeiro e também sobre a interpretação de Libras aí, né, Nara? Aí cada um no seu ramo. Quem quiser aprender sobre as opções binárias, sobre o mercado financeiro, vai ter a minha ajuda. E quem quiser aprender as linguagens de sinais, vai ter a ajuda da Nara também. Então a gente está juntos aí nessa, beleza? Ô Nara, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Como você que tem uma experiência bem vasta nisso, o que acontece, primeiramente, o que eu penso? Hoje, a pessoa mais velha, o surdo, né? E ela precisa trabalhar. Ela tem que se virar, né? Porque eles não têm regalias, né? Até onde eu sei, não existe nenhuma bolsa surdo. Bolsa para o surdo. Eu não acredito que exista, não. Desculpa a minha ignorância, se existir, você me fala. É a mesma para todos os deficientes, né? Toda empresa tem que ter uma porcentagem de deficientes trabalhando na empresa, então é a mesma. Certo, mas não existe nenhuma bolsa, nenhum auxílio para o surdo hoje, né? Não, não tem. Certo. Então, é isso, é realmente sobre isso que eu quero perguntar. Eu sei que tem uma cota lá que a empresa, né, deve contratar, mas o que acontece na hora do trabalho? Como que essa pessoa... Porque a empresa não tem um intérprete. Como que essa pessoa faz para se virar? Quais ferramentas que ela utiliza? Então, eu tenho um amigo surdo que já trabalhou de repositor no mercado. E ele relatou para mim várias vezes que as pessoas, ele tava lá colocando e as pessoas chegavam para ele, oi, tem arroz? E ele lá distraidão. Aí, oi, tem arroz? Aí, tô perguntando se tem arroz. Aí ele olhava para a pessoa, assustado, não vai me responder? Daí ele tentava fazer uma pessoa em mímica que não era ouvinte. Não tinha nem sequer uma identificação no uniforme dele de que ele era surdo, para as pessoas poderem se comunicar adequadamente com ele. E outros relatos, né? Eu tenho um amigo que trabalha numa empresa em Curitiba, eu estava conversando comigo esses dias, ele falou assim, Nara, entrou lá um surdo na minha empresa e ninguém sabia falar Libra. Eu me vi super em desespero, não sabia o que eu fazia. Eu baixei o aplicativo no meu celular e aí eu comecei a pesquisar como é que fala tal coisa, aí eu montava, eu chegava nele e eu fazia aqueles sinais que eu tinha acabado de aprender para ele se comunicar comigo. Se não, é só por escrito. Você leva o caderninho e fala, oi, meu nome é fulano, eu preciso que você, sei lá, se fosse numa fábrica de... Meu Deus, não fugiu o nome. Linha de produção.
você vai juntar as tampinhas, você vai juntar as tampinhas. Eles têm que fazer de mímica, ó, tá vendo essa tampinha? Você vai pegar isso aqui, jogar ali, entendeu? Aí, entendi. Se fizer errado, você falar, não, tá errado. E mímica, porque não tem como ninguém sabe fazer a Libras, ninguém sabe falar para ele adequadamente. O adequado seria ter um intérprete ali que falasse para ele na língua dele, língua nata. A gente tem que entender que a língua natural, nata do surdo, de nascença, mesmo que ele fique surdo depois, vai ser a língua nata dele, é a Libras. Então teria que ser explicado com os sinais da língua dele, a gramática da língua dele, como é que se faz, e ter alguém sempre ali. Ou então a empresa oferecer um curso geral para todo mundo que é colega de trabalho daquela pessoa, para que aprenda o idioma, para que se comunique com ele. O que a gente sabe que não acontece. Veja bem, algumas empresas até têm, né, por exemplo, um alarme de incêndio junto, uma luz, mas nem todas têm, é só alarme de incêndio. Se dá um incêndio numa empresa, como que o surdo vai receber? De repente todo mundo sai correndo e fica perdido e simplesmente vem, por quê? Alguém vai ter que falar fogo, né? Veja que o surdo, ele trabalha muito com luz e vibração. Então, para ele despertar, o celular dele, ele coloca vibrar no máximo, às vezes até são celulares programados para isso, né, melhorados para isso, ele coloca embaixo do travesseiro e aquele celular vibra muito, que ele faz acordar pela vibração da cama. A campainha do surdo é ligada a alguma luz da casa, uma luz que ele tem acesso de qualquer ambiente da casa. Então, se alguém apertou a campainha do surdo, vai acender uma luz, ele vai saber que tem gente na campainha, então ele vai lá olhando o portão. Então, essas adaptações são necessárias também para as empresas. E ter placas, muitas placas, né? Saída para lá, saída para cá, saída de incêndio, banheiro, pode ser escrito em português, porque ele vai saber escrito em português, mas também com símbolos, né? Os símbolos normais mesmo, né? Saídas e tal. Ele vai entender também. Então, precisa ser muito visual para ele, inclusive na questão de luz. Show de bola. É isso daí mesmo. Você tem alguma pergunta aí? Alguém fez alguma pergunta para você que você gostaria de falar? Não consegui ver nada aqui. Eu acho que o Hércules, que você falou lá, ele pediu para eu apresentar o meu sinal, se eu não me engano. Pode ser. Eu não vi Seu também. sinal, cara, o Salustiano não tem sinal ainda, né? Não, ainda não tem. Não tem, inclusive, Hércules, se você quiser pensar em alguma coisa, né? Se você quiser pensar num sinal para ele, tá? A gente agradece. Mas ele não tem. O meu sinal, tá? É a letra N. E aí você dá uma passadinha igual dessa sobrancelha aqui, né? Que foi um amigo meu que me deu esse sinal. E quando eu era criança, eu caí, bati na pedra, a cabeça aqui, né? Correndo, coisa de criança. E aí machucou, tem uma cicatriz. E aí, com a letra N de Nara aqui. Então, o meu sinal é esse aqui. Beleza? Show de bola. Show de bola. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. A Maria, minha irmã, tá aí online também. Parabéns, Luciana e Nara. Obrigado, mana. Tá sempre apoiando, né, em tudo. Show de bola. Isso aí, pessoal. O pessoal que tá entrando agora, aqui está com a gente hoje, nossa convidada é a Nara, ela é intérprete de Libras, e a gente tá unindo aí, pessoal, ferramentas para que a gente possa levar conteúdo para as pessoas, né, que têm dificuldade, os surdos aí, tá bom? Então, só para vocês entenderem, quem está entrando agora, eu estou repetindo, eu sei que para quem está acompanhando a live desde o início, fica repetitivo, mas a gente precisa estar sempre falando para que o pessoal entenda o que a gente está fazendo aqui, tá? Jaqueline, orgulho dessa prima. É verdade, tem que ter bastante orgulho dessa prima mesmo. Olha lá, Obrigada. o sinal lindo, Nara. Aí, ó, entendeu o sinal. Obrigada. Show de bola, show de bola. Vamos lá. Você quer falar mais alguma coisa, Nara? Tem alguma coisa em mente que você gostaria de trazer para o pessoal? Acho que podemos continuar com as perguntas e depois no final a gente faz um fechamento. Uhum. Então, assim, então, o mais importante hoje, por quê? Né? Eu já estou perguntando do lado profissional, porque é para isso que a gente está aqui, né? Que é para levar uma oportunidade para as pessoas, para que elas possam estar aprendendo. E essas pessoas, dentre elas aí os surdos, né? Que tem essa dificuldade. Então, por isso que eu pergunto muito, porque eu fico pensando, sabe, Nara? É realmente muito complicado, porque nós, né, que temos todas essas habilidades de ouvir, falar, né? A gente já tem tanta dificuldade
no aprendizado, porque são coisas às vezes até que simples, mas a nossa ignorância nos leva a não entender muitas dessas coisas, né? E então eu fico pensando, eu fico imaginando, eu me coloco no lugar dessas pessoas, de como que elas fazem, né? Principalmente no trabalho, porque é como eu tenho certeza que tem pessoas aqui que já viajaram para fora do país, e assim como eu tenho certeza também que aqui no Brasil a gente não tem, né? essa esse aprendizado de outras línguas. Poxa, quem é de colégio público aí sabe muito bem o quanto é vergonhoso o nosso inglês, né, do nosso colégio público. Quem é de colégio, eu sempre estudei em colégio público, então não posso falar de colégio particular, mas eu tenho amigos também de colégios particulares, e a gente sabe que mesmo assim também é bem precário, né? Então eu imagino assim, pessoal, imagine vocês num país, quem já viajou sabe muito bem disso, já passou por isso, você não conseguir pedir comida, né? Você vai num restaurante, você não sabe pedir comida. Você, né? Tem um videozinho que eu gosto muito de mostrar pro pessoal ali, é um brasileiro na cabine do McDonald's tentando pedir comida. Poxa, nem batata ele consegue falar direito, né? E aí vem uma comida totalmente diferente do que ele pediu ali. E, né? É um vídeo engraçadinho, tudo assim, mas Sim, vocês param real. se vocês pararem para pensar, de engraçado não tem nada. Porque imagine, pessoal, imagine até na hora de comer a dificuldade dessas pessoas. Porque até para pedir comida elas sofrem, né? Porque se você vai num restaurante hoje, por exemplo, você não tem isso num restaurante simples, eu estou falando, né? Mas nem tudo ali está especificado o que, que é, o que, que não é. Tem um pastel ali, às vezes ele não sabe nem o que, que é um pastel. Tá, tudo bem, conhece um pastel, mas do que, né? Tipo, a pessoa já não vai saber informar para ela, para ele ou para ela o que que tem ali, do que é feito, né? Às vezes a pessoa é alérgica, não pode comer tal comida, né? Um tempero, uma essência ali e um insumo que tem ali e ela termina passando até mal. Então a gravidade é muito grande. Uma outra coisa que eu Ela vai perguntar, né, para o atendente, tem aqui, sei lá, não, nem a atendente entende, nem ela consegue também, porque né, não tem ensino para ela, não tem ensino para nenhum. E a pessoa fica o quê? Vegetando. Então imagina você estar vivendo de uma forma que você não consegue conversar, se comunicar, que você não consegue ser entendido, compreendido, né, pessoal? É isso que eu penso. Quem aqui, todo mundo aqui já jantou fora. A gente estava levantando a questão de ir para fora do país, mas vamos mais próximo ainda aqui. Todo mundo aqui já foi no restaurante. Me digam qual restaurante que vocês foram que tivesse um menu para essas pessoas, um exemplo para a pessoa que é cega. Como que ela vai pedir uma comida se ela não enxerga ou não sabe o que está ali? Entendeu? Tipo, não tem um. Eu desconheço aqui em Curitiba, na região que a gente está aqui do Paraná, eu desconheço que um restaurante que tem um menu, que tem um cardápio em braille. também não conheço. Né? Então. Material de idade escolar. Luciano, eu dei aula para uma aluna cega e eu não tinha material, eu tinha que fazer. Não tinha. Você teve que se virar, né, para poder levar um conteúdo para esse aluno. Então é justamente sobre isso. É muito triste, né, pessoal? É muito precária a situação, né? Às vezes a gente está indo tão longe, falando de coisas tão distantes que a gente deveria que o nosso país tivesse isso, aquilo, educação, mas a gente não tem o básico, né, Nara? A gente não tem o básico que, infelizmente, é realmente muito triste. E é realmente o que você falou, o básico, aquilo que a gente falou, o que é automático, não tem. Esse meu amigo mesmo, ele desistiu de trabalhar, ele entrou com pedido de INSS, auxílio, que ele falou para mim que já tinha trabalhado em algumas fábricas, ele falou... Aí, a gente, na verdade, é bem complicado, porque algumas pessoas tratam eles como deficiente intelectual, sabe? Eu odeio essa palavra, mas tratam eles como burros, sabe? Como alguém que não sabe fazer. E, na verdade, eles não foram ensinados, não foi explicado para eles. E ele mesmo falava, eles tratavam como ignorante, riam da minha cara. As pessoas começam a tirar sarro deles achando que eles não estão percebendo. E eles estão vendo tudo. Eles sabem quando você está rindo com ele e quando você está rindo dele. Sabe perfeitamente. E tem gente que trata, para e faz, oi, tudo bem? Como se fosse falando com uma criancinha, não tem? Como é que você tá? Tipo, não, ele é um adulto. Oi, tudo bem? Você tá bem? Tá bem de saúde? Tá mal? Sabe? Trata normal, como um ser humano, como um adulto, como se você não soubesse que ele fosse surdo, entende? Porque tem gente que trata eles assim como se eles fossem ignorantes ou deficientes intelectuais, porque a gente sabe que
O deficiente intelectual, ele realmente tem uma dificuldade muito maior de compreensão do mundo. Mas mesmo assim, não é burro. Nem, não existe ser humano burro. Existe ser humano que não tem habilidade nata, que o cérebro dele não tem essa preparação nata para aprender aquilo que a gente sabe fazer naturalmente. Entende? Quando a gente fala sobre o deficiente intelectual, a gente está falando de alguém que o cérebro dele não desenvolveu essa habilidade, essa capacidade. E não de alguém burro, porque mesmo eles são dotados de inteligência e aprendem sim a fazer as coisas. Isso aí. A Jaime está falando ali, é muito importante ressaltar isso. Associação que os surdos não oralizados não são confundidos, né, com doenças mentais. Realmente, não são débeis mentais, não, né, pessoal? Eles, né? É importante explicar essa questão da oralidade que a Jamile levantou, que assim, muito antigamente, para começar, que os surdos eles eram escondidos, as próprias famílias tinham vergonha de apresentar. Então chegava uma visita, trancavam no quarto, escondiam embaixo da cama, eles eram escondidos. Uma época muito atrás mesmo, eles não entravam nem na lista dos herdeiros da herança familiar. Eles eram excluídos da lista de herança. Se tinha 5 filhos, um era surdo, 4 vão receber herança. Esses 5 não é filha, como se não fosse. E depois, com muita luta, eles começaram a ser oralizados. Então, eles forçavam eles a falar. Então, através da vibração das cordas vocais, né, tem até hoje esse método de ensino. Cada vogal e cada consoante que a gente fala vibra de uma forma diferente aqui. Então, A, B. Então, eles ensinavam a forma da boca, como é que fazia, a forma como a língua fica e a vibração que faz aqui. Então, eles começaram a ser ensinados a falar e alguns deles passavam por métodos torturantes mesmo, de apanhar na mão, amarrarem as mãos para não usarem as mãos para falar e aprender a fazer leitura labial e a oralizar também. Mas alguns deles, naturalmente, já conseguem fazer isso, entende? Eles conseguem emitir alguns sons. E outros, como ficaram surdos depois de adultos, ainda lembram como é que fala, como é que é o som de cada vogal, de cada letra, e eles são oralizados. Então, você vai encontrar muitos surdos que são oralizados. É importante isso que a Jamile falou. Aqueles que não são oralizados são confundidos como se não tivessem inteligência e capacidade nenhuma, entende? Sim. E foi o que você falou, né? Tipo, a palavra burro, né? Como que uma pessoa vai ser burra se ela não tem um material, se ela não tem um conteúdo, se ela não aprendeu, né, gente? A gente nem Exatamente. eu utilizo essa palavra, né? Na verdade, burro para mim é um animal, né? Willis, show demais a live. Salu, Nara, parabéns. Show de bola, obrigado, Willis. Brigadão aí pela presença, brigadão, querido. O Adani, ó, pessoal, o Adani também. O Adani e o Willis, para quem não sabe, eles são os mentores. Um é de São Paulo, o outro é de. O Adani, coloca aí se eu estiver colocando errado, tá? Mas eu acho que o Adani é lá do Nordeste, lá, e ele é. Acho não, tenho certeza que é do Nordeste, não lembro qual que é a cidade dele. Então ele também é um dos nossos mentores, ele ensina o pessoal a operar nas opções binárias no tempo de 30 segundos. Tá? Então é o pessoal que ganha dinheiro a cada 30 segundos. Aí vocês estão falando com esse cara aí. De 30 em 30 segundos ele está ganhando dinheiro no mercado financeiro aí. Quem quiser aprender, pessoal, só chamar a gente aí que vai ter esse mentor, que é o Adni, que está deixando a mensagem aqui. No caso, eu penso que esse deficiente intelectual, para ele, no caso do gráfico, ele tem um nível de concentração maior que o nosso, por eles não terem influências externas. Ou seja, ele está falando na questão de dispersar a atenção, né? Porque realmente, o que acontece, né, pessoal? A gente está aqui focado no gráfico, a gente está acompanhando o que está acontecendo no par de moeda. Então, a gente precisa saber se o valor desse par, né? Um exemplo, o euro, o USD, o euro JPY lá, que é o dólar, e o iene, né, que é a moeda japonesa. A gente precisa saber qual vai ser a projeção desse preço, desse valor. Se ele vai estar mais alto daqui a alguns segundos ou se ele vai estar mais baixo, para que a gente esteja o quê? Realizando as nossas compras e as nossas vendas da moeda. Então, o que o Adam está querendo dizer? Ele está querendo dizer assim que não,
a pessoa que está ali operando, ela não vai dispersar, porque a atenção para a gente é totalmente focada. Muitos de nós aqui, que nem eu, estou na frente de 3 monitores aqui agora. Então, eu acompanho o MetaTrader 4 num monitor, eu acompanho o gráfico da corretora em outro monitor e em outro uso algumas confluências. E então, aqui a gente está todo momento focado. Só que a gente ouve algum barulho, chama, Salustiano, não sei o que, você já olha. Que nem aqui, agora eu estou mesmo, estou no meu trabalho. Estou aqui no escritório, aí tá acontecendo aqui, o pessoal tá estacionando, tá mexendo com o carro, e eu às vezes dou uma olhadinha. Então, termina dispersando. E o que ele tá querendo dizer, essas pessoas, Nara, elas têm um nível de concentração maior, o aprendizado, quando tem o conteúdo, é maior do que o aprendizado nosso, por exemplo, que tem essa, vamos dizer, quase uma dislexia, né, de, de ter essa desconcentração, né? Esse déficit de atenção, né? Exato. A gente tem esse déficit. Então, a pergunta dele depende muito do tipo de deficiência. Então, por exemplo, os autistas, eles têm essa capacidade de focar muito maior. Você pode ver que às vezes você vê um autista ali olhando alguma coisa, você vai falando, mas o que ele olha tanto? E de repente você vai ver ele descobrir uma coisa que você nunca tinha descoberto, nunca tinha percebido, nunca tinha. Meu Deus, eu sempre uso esse negócio, como que eu não vi? Então depende muito do tipo de deficiência. Alguns deficientes intelectuais, infelizmente, não vão aprender a operar, não vão conseguir. Outros vão sim conseguir, e depende muito da forma como ele aprende. Então, se você descobrir que ele aprende com você falando, então você fala. Se você descobrir que ele aprende lendo, então você escreve para ele. Entende? Então, se ele aprende visualmente, que também tem a questão do tipo de aprendizagem de cada um, né? Alguns são visuais, outros são mais auditivos, outros precisam eles mesmos escreverem, eles mesmos lerem para se ouvir. Então, depende do tipo de aprendizado de cada um. Mas a maioria deles sim tem uma capacidade maior de concentração. Isso que ele falou faz todo sentido. Então, realmente, os alunos eles têm uma concentração, né, elevada. Entrou aqui na nossa live um trader deaf, tá vendo ali? Ele é surdo. Trader deaf. Deaf é surdo em inglês. O que a Nara pensa a respeito, tá? Olha que legal, trader deaf. Show de bola. Tá. O Adani é de Fortaleza, pessoal. Nosso mentor é de Fortaleza. O Eco está falando, escola, me ajuda aí, Nara. Começo 3 anos até os 16 anos saindo. O que ele está querendo dizer? Eu acho que a escola dele foi a sua escola foi dos 3 anos aos 16, acho que é isso que ele está falando. Talvez ele estudou numa escola de surdo. Uma escola de surdo, provavelmente. Certo. Provavelmente. Vou fechar a porta aqui que tá entrando barulho, já volto. Fica à vontade. Voltei. Tá chovendo, tá fazendo barulho. Tá fazendo bastante chuva e aqui agora parou de chover. Estamos em cidades diferentes, tá, pessoal? É região metropolitana onde a Nara mora, mas dá alguns quilômetros aí de distância da gente. Aqui parou de chover agora. Que bom que choveu, né, pessoal? Tava esperando chuva aí, tá feia a coisa. Muito. A barragem tá seca. Tomara que esteja chovendo bastante no canal lá. Show de bola. Então a gente falou um pouquinho agora sobre uma pergunta. Parabéns, muito legal ter levantado essa tua pergunta, essa tua curiosidade, né? Realmente faz sentido no quesito de aprender. Mas assim como eles também têm essa facilidade em questão de concentração, porque eles não vão ter né, algo tirando, dispersando a atenção deles, mas eles também têm uma dificuldade muito grande no aprendizado, né, Nara? E como que você vê, assim, o que você indica para nós, professores, para nós que passamos essas mentorias, de como se comunicar com eles, né? Como levar, que tipo de material é importante que a gente leve para eles? Qual normalmente é mais fácil de a gente passar e que peguem mais fácil esse conteúdo? O que você indica para a gente? Na verdade, eu acho que a maior dificuldade deles nem é tanto a questão de ter uma dificuldade de aprendizado, e sim a falta de informação. Então, como eu disse,
Se eles forem para uma escola bilíngue, né, uma escola de surdos especificamente, então eles vão ter esse conteúdo mais mastigado, mais trabalhado para eles. E se vão para uma escola regular, né, o professor vai ter que se virar para aprender como lidar com esse aluno, porque só o intérprete não é suficiente. É isso que a gente tem que entender. O intérprete, quando há o intérprete educacional, ele faz os dois papéis juntos. Ele dá aula interpretando. Isso que a gente tem que entender, porque o material didático não é preparado para esse aluno. Assim como você falou do Braille, o material não é preparado. Nós tínhamos um auxiliar, né, quando eu dava aula para essa aluna cega, então ela me ajudava muito. Mas nós tínhamos que fazer, confeccionar o material. E assim também é para o aluno surdo. Acho que a maior dificuldade mesmo, a barreira maior que o surdo enfrenta é a falta de acesso à informação, a conteúdo, aos lugares. Então, se esse aluno tiver, se esse indivíduo, né, se esse profissional, se esse adulto tivesse acesso à informação, ao conteúdo, ao conhecimento, ele não teria dificuldade nenhuma em nada. Então, isso que você está fazendo, por exemplo, de levar esse conteúdo no mercado financeiro, esse tutorial de como mexer no mercado financeiro para o indivíduo surdo, já é uma coisa que vai adiantar muito. Nós temos muitos surdos que querem mexer no mercado financeiro, querem, eu esqueci a palavra que você fala, operar, né? Querem operar no mercado financeiro, mas não sabem como, e não tem quem explique, não tem quem leve para ele a informação de como que acontece, que momento que eu coloco o dinheiro, que momento que eu posso, vai dar positivo, vai dar negativo, como que eu vou saber os gráficos, quando sobe, quando desce, a cor, né? Não sei, né? Qual empresa é melhor para se investir? Então, essa informação não chega a ele, por isso que nós temos poucos surdos traders ou até mesmo investidores, porque não tem informação para eles. Então, a maior dificuldade, a barreira mesmo que existe é a falta de informação, a falta de acesso ao conteúdo da informação. A forma como nós podemos lidar melhor com isso é pensar como que o surdo pensa. Ele pensa na língua portuguesa, será? Ou ele pensa na Libras? Como que o surdo lê? A primeira coisa que a gente tem que fazer é conhecer especificamente a pessoa com quem a gente quer lidar. Então, por exemplo, se eu sei que esse meu cliente, esse meu aluno, esse meu amigo, esse meu parente, ele lê pouco em português, então eu tenho que pensar como facilitar para ele. Então, eu vou escrever de que forma? Se eu escrever o português formal, ele vai depreender pouca coisa. Então, eu tenho que escrever da forma como ele entende. Você ligar, computador, assinar, você entende? Você tem que escrever conforme ele possa compreender melhor. E acho que a melhor coisa para um surdo é o visual. Então, demonstre para ele. Sente do lado dele e fale: aqui subiu, positivo, desceu, negativo, perdeu, perdeu, entendeu? Aí, perdeu, entendi. Positivo, subiu, ganhou, ganhou. Ah, entendi, ganhou. Então, você vai começar a demonstrar para ele, não de uma forma como se estivesse falando com uma criança, mas esmiuçando o conteúdo. Você tem que quebrar esse conteúdo e demonstrar para ele como que funciona. E aí, então, ele vai entender melhor. Então, a primeira coisa é conhecer bem o cliente seu, o seu amigo, a pessoa com quem você está lidando. Se ele é alguém completamente letrado, que tem muitos surdos bem letrados, então você pode escrever, você pode, se ele for, sabe, fazer leitura labial, você pode falar para ele, né, bem de frente, não precisa falar devagar, gesticulando muito, não, só falar de frente para ele, um pouco mais pausado, ele vai ler bem o seu lábio, ele vai entender, e aí sempre demonstrando e conciliando com o que ele tem de conteúdo, assim, o que ele tem de informação, né, de português e Libras, para mostrar para ele como é que funciona. Show de bola, show de bola. Hoje o nosso material ele consiste muito, né? A gente tem o nosso e-book, que é realmente ele explicando como, o que a gente faz, quais as ferramentas que a gente utiliza. Temos também todas as nossas aulas, elas são gravadas pelo Zoom, né? Que é uma sala de reuniões aí muito conhecida. E a gente grava isso e termina explicando ali. Só que tem uma dificuldade muito grande, né? Que é para eles o Zoom, eles podem ver o que está ali, mas o que a gente está falando, não tem como colocar uma pessoa ali no cantinho, né, um tradutor. Então, isso realmente, principalmente nessa época agora da pandemia, é mais um empecilho para que eles possam ter o aprendizado, né? Então, realmente, como você falou, eu fazendo material e pensando comigo, né? Falei, poxa, eu estou escrevendo aqui, eu sei que a pessoa ali, né,
que sabe ler e ouve normal, ela vai conseguir entender. Mas será que a pessoa que tem essa dificuldade, será que ela vai conseguir entender? Porque várias palavras ali, elas têm mais de um sentido, né? Elas podem significar várias coisas. Então, será que isso daqui, então, realmente, eu não vejo que não tem como você fazer o mesmo conteúdo para ambos. Realmente, eu acho que o conteúdo ele tem que ser específico diretamente para eles, né? É, não tem como. Ou você acredita que pode ser o mesmo conteúdo, ou realmente não. Tem que ser um conteúdo específico para eles. Depende do indivíduo em si. Então, por exemplo, se ele for bem letrado, estiver tentando da escola certinho, para alguém que já está na faculdade, alguém que já tem um nível de conhecimento da língua muito maior, né? E, assim, uma coisa legal que eu disse sobre o visual, por exemplo, é que você consegue colocar nesse seu e-book imagem. Não sei se você já fez isso. Por exemplo, se você coloca lá um ganho, dois exemplos de ganho, de perca, dois exemplos de perca, né? Que nem que seja print de tela que você já operou. Então ele vai entender. E aí explicar essa, talvez explicar um pouco mais esmiuçado mesmo. Essa flecha vermelha que sobe é tal coisa, a verde é tal coisa. Explicar os picos, as quedas certinho, né? Dar os exemplos bem certinho, bem mostrado mesmo. Não vai ter problema. Você pode usar o mesmo material para ambos o público, para ambos o público. Show de bola. Nós temos hoje dois alunos que estão no nosso grupo, que eles são surdos, e eles já tiram dinheiro do mercado, tá, pessoal? Mas não foi porque a gente ensinou, não foi porque eles viram lá, leram o que a gente passou, tipo, né, anunciando as nossas mentorias, e entraram e a gente só ficou sabendo porque escreveram mesmo. Ele falaram, olha, eu mandei um áudio no grupo lá, explicando pro pessoal, e ele mandou, por favor, escreve, eu sou surdo. Eu falei, olha, né, que interessante. Então, eu acho que eles me procuraram. Antes de qualquer coisa, eles que me procuraram. Eu falei, poxa, se a gente tem aluno que não ouve, a gente tem que dar um jeito de gerar conteúdo para eles, né? Para que eles possam entender o que a gente está falando aqui. É que o nível de letramento deles é muito maior, né? É que tem uma diferença entre você ser alfabetizado e você ser letrado. Então, a alfabetização, ela nada mais é que você conseguir, como a gente diz, decodificar o código. Então, eu sei ler e sei escrever, mas o meu conhecimento, ele pode ser grande, mas limitado no uso. Então, nós podemos ter pessoas analfabetas que são letradas. Por exemplo, quem nunca conheceu, sei lá, um vô que não sabe ler, mas nunca errou o ônibus para pegar? Que não sabe ler, que não sabe escrever, mas ninguém passa a perna nele no financeiro. Isso é letramento. Ele não é alfabetizado, mas é letrado. O letramento é o uso da informação. Então, o nível de letramento desses seus alunos é grande e é suficiente para entender apenas com a língua portuguesa escrita. Por isso que eles te procuraram. Então, é nesse sentido que eu digo, né? Você conheceu o seu aluno, conheceu o seu, no caso ali, o seu cliente, talvez, mas o seu aluno, porque é tutoriais, né? Você conheceu o nível de letramento dele e aí, então, você consegue trabalhar individualmente e especificamente a necessidade que ele tem. E o mais interessante é que, assim, pessoal, eles estão tão acostumados com essa falta de importância com eles mesmos, que quando esses dois meninos entraram, eles não entraram em contato e falaram assim, olha, eu tenho uma deficiência, eu tenho uma dificuldade, né? Uma dificuldade, e você tem um conteúdo. Simplesmente eles entraram. Eles não falaram nada. Eu fiquei sabendo depois de muito tempo, porque eu mandei um áudio, e eu não tenho costume de mandar áudio, normalmente eu mando vídeos, ou a gente passa todos os slides lá pro pessoal. E aí sim eu tive o conhecimento de que eles tinham. Então, imaginem, pessoal, eles nem perguntam mais. Se você tem um conteúdo específico para eles, eles estão tão acostumados a ter que lidar sem ninguém se importar, sem ninguém estar nem aí para eles, que eles já não perguntam. Simplesmente eles vão lá, efetuam o pagamento, eles absorvem o que eles conseguirem, né? E paciência, é isso, né? É isso que está acontecendo. Diego, nós... Também não gostam de ser tratado com diferenciação. Então, alguns realmente não falam, se mantêm assim no anonimato com relação ao surdez, exatamente por medo desse preconceito de você vir, oi, tudo bem, você entendeu? Tratando como se fosse alguém incapaz, né? Então, assim, ter um material específico bem explicado, mas como se não fosse porque eles têm uma deficiência, entendeu? É como se você fizesse um material mais miuçado para todo mundo, para explicar melhor, para ser melhor para todo mundo.
Porque eles não gostam de ser tratados, alguns até sim, mas a maioria não. De ser tratado como alguém que tem uma diferença, que tem uma deficiência e precisa de um tratamento diferenciado, entende? Eles querem ser tratados normal, como todo mundo. Então, alguns não se manifestam exatamente, às vezes, por medo de um preconceito, por medo de um destratamento, e também por um medo de um tratamento diferenciado. Show de bola. Diego Nascimento está fazendo uma pergunta ali. Existe a gramática em Libras? Então, a gente utiliza a gramática como apoio, como norte, à gramática da língua portuguesa. Exatamente porque a gente usa a língua escrita como base para as duas, como a língua portuguesa e como a língua dos sinais, a gente usa a língua escrita para as duas. A língua portuguesa é a língua escrita também da Libras. Então, a gente usa como base a mesma. Mas, como eu disse no começo, alguns deles, eles invertem, né, o uso. Então, por exemplo, a gente tem como base o SVC. SVC, sujeito, verbo, complemento. Eu vou no mercado. Eu, sujeito, vou, verbo, no mercado, complemento. Eu vou ao mercado. Alguns deles invertem. No mercado vou eu. No mercado eu vou. Vou eu no mercado. Então, essas trocas, elas são aceitas na Libras. Mas a gramática a gente usa como apoio, como norte, à gramática da língua portuguesa mesmo. Show de bola. Então é isso daí, pessoal. Hoje a gente teve um breve encontro aí com a Nara, tá? E espero que vocês tenham gostado bastante. Nara, se você tiver alguma pergunta mais para fazer, fica à vontade. Você tem mais alguma pergunta? Não, pergunta não. Eu só acho interessante a gente comentar, que a gente estava conversando, né, durante a semana, sobre pessoas que eu conheço ou não, que tiveram sucesso, pessoas surdas, porque, assim, aquilo que a gente estava falando sobre eles terem tanta capacidade quanto qualquer ser humano. Eu conheço pessoas que chegaram até o pós-doutorado sendo surdos. Então, assim, hoje o ingresso deles na faculdade está aumentando muito. Primeiro que é um direito deles ter intérprete. Então, quando eles entram, eles podem recorrer na justiça de ter um intérprete. E a minha banca de TCC incluía duas professoras surdas. Uma de nascença e a outra que teve uma meningite na segunda gravidez e aí perdeu a audição. E essa especificamente, ela foi condecorada a primeira surda do Brasil a chegar no doutorado. Então, eles são muito capazes. Você vai se surpreender se você começar a ter contato, e todos que estão nos assistindo, que talvez não tenham contato, vão se surpreender o quanto eles são capazes, o quanto eles são engraçados, fazem piadas, são bem-humorados, o quanto a gente tem gostos em comuns, sabe? As pessoas às vezes tratam eles como se fossem realmente pessoas assim, diferentes, assim, sabe? E não, eles são seres humanos, eles só não têm audição, sabe? Então, a inteligência, a capacidade, a habilidade que eles têm, às vezes é até maior do que a gente tem, porque eles são seres humanos dotados de grande excelência, de grande capacidade, de grande habilidade. Então, eles podem fazer qualquer coisa que a gente faz. Como eu estava comentando, por que não? A gente está numa empresa onde o CEO da empresa é um indivíduo surdo. Eu creio que isso ainda vai acontecer, porque eles são pessoas de muita garra, são muito fortes. Quando eles querem uma coisa, eles vão até o fim, lutam mesmo e são muito determinados. Eu admiro muito mesmo eles. Todas as pessoas com deficiência em geral, mas o meu contato maior é com os surdos, né? E também uma coisa legal de se falar é que a gente não fala surdo-mudo, né? Nem mudo. Ah, o mudinho. Antigamente falavam, ah, o mudinho da rua de baixo, o mudinho lá, o fio da... Gente, eles são apenas surdos. Eles não têm a capacidade biológica, anatômica de ouvir. Mas surdo tem voz. E quando a gente diz que surdo tem voz, a gente não está falando fisicamente e não só a questão de que eles podem se comunicar por libras. É que surdo ele tem empoderamento, surdo tem capacidade, surdo tem habilidade, surdo pode, surdo consegue. É isso que a gente quer dizer. Surdo tem voz. Então, não é surdo mudo e sim surdo. Alguns aceitam o nome de deficiente auditivo, outros apenas surdo. Então, a gente pode tratar como indivíduo surdo, pessoa surda ou apenas surdo, né? A comunidade surda, eles têm uma cultura surda. Então, o surdo tem voz, eu acho que isso é bem legal de a gente estar enfatizando, né?
show de bola, perfeito, Nara. Pessoal, esse foi só um pedacinho do que a gente tem para mostrar para vocês. Se deixar, a gente passa aqui a noite inteira conversando e não acaba o assunto nunca, porque É, verdade. é ainda mais a Nara que faz com amor, ela faz porque realmente gosta e é apaixonada por isso. Então, isso aqui não é esforço para ela, não. Com certeza ela está aqui de muito bom coração e ela ama fazer isso, tá? Até porque se ela não amasse, eu tenho certeza que ela não estaria adotando isso para a vida dela. Então, Nara, mais uma vez eu quero te agradecer, agradecer pelo teu tempo, agradecer aí pela tua presença, por você ser essa pessoa tão dócil, com essa energia maravilhosa que você leva para todos os lugares. Desde novinha a Nara foi assim, tá, pessoal? Toda essa energia, Obrigada. muito show. E quero agradecer a todos vocês aí que acompanharam a gente desde o início da live até agora. Muitas pessoas entraram, saíram, mas vai ficar gravado, tá, pessoal? A gente vai deixar disponível isso daqui tanto no meu perfil quanto no da Nara. E vão ter muito mais conteúdos para vocês também. A gente vai se esforçar bastante, vai continuar se esforçando, né? Para que a gente possa gerar esses conteúdos para vocês. E a mensagem aqui, pessoal, é muito simples. É apenas que vocês realmente... que seja plantada essa semente no coração de vocês. Que vocês se importem com o próximo, tá? Não só com o surdo, mas com qualquer outra pessoa. Com qualquer outra pessoa, porque existem inúmeras dificuldades. A gente está falando de uma dificuldade auditiva, mas a gente sabe que existem inúmeras dificuldades. Então, se importe, seja amável e ame o próximo, plante o bem, porque eu acho que essa é a mensagem real, né? É a gente se importar e poder tentar ajudar, fazer a diferença. Realmente sair da nossa zona de conforto e levar o bem para alguém, tentar ajudar, tentar fazer essa pessoa entender, passar o teu conhecimento para frente. Todo mundo aqui tem uma bagagem, todos vocês que estão assistindo e nos assistiram, vocês têm uma bagagem vasta. Então, todos nós temos algo para ensinar para alguém. Então, vamos ensinar coisas boas, tá bom? Vamos aproveitar que existem pessoas como a Nara, que se dedicam, que estudam, que usam o tempo delas não em benefício próprio, mas em benefício ao próximo. Beleza, pessoal? Foi um prazer ter vocês por aqui. Muito obrigado. Nara, brigadão, beijão para você aí. Fica com Deus, tá? E até mais, pessoal. Bom, eu prometi no meu último story ensinar um sinal aqui. Esse sinal eu vou ensinar só daqui um mês no meu Instagram. Então eu vou ensinar para vocês. Existe um sinal da língua inglesa de sinais, que a gente fala o ASL, né? American Sign Language, que é o I love you. E ele se tornou universal nas línguas de sinais. Então esse sinal aqui que eu sempre faço nas fotos é uma junção de 3 letras em inglês. I love you. E hoje eu vou ensinar para vocês aquele sinalzinho que eu fiz assim, ó. Esse sinal aqui, gente, também tem a ver com I love you, mas essa letra do meio aqui, ó, é a letra R. Então é I really love you. Pegou? I really love you. Então, termina com isso aqui, gente. Eu amo demais vocês. O Salustiano, como eu já disse, nossa amizade é muito antiga e agora estamos com essa parceria maravilhosa. Também quero agradecer por essa oportunidade, por esse convite, por poder, né, espalhar esse conhecimento com as pessoas, que eu acho que isso é muito nobre. A gente não reter só para nós aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente aprendeu, e sim compartilhar com o próximo. É empatia, como eu disse, e eu também acho que isso faz parte do empoderamento. Eu poder dar gratuitamente aquilo que eu sei para as pessoas em prol do outro, não em prol de mim, como você disse. Isso é nobre e eu acho que quem faz isso entendeu o sentido da vida. Então também quero te agradecer, quero agradecer a todos que acompanharam a gente e bora seguir o Salustiano, que tem muito conteúdo bom sobre mercado financeiro e também me acompanhe, que todo dia tem um final novo para vocês aprenderem, gente. Show de bola, Fiquem com Deus. pessoal. Tchau, tchau. Até mais.